Muito bem, meus lindos, maravilhosos, estudiosos do direito penal, musos, divas. Bora para mais uma? Aulas 13 e 14, ação e omissão. Aulinha bacana, aula importante para vocês aqui, porque essa questão de prova você fica louco quando cai essa alternativa e você erra. E depois você não entende. Aí quando passa a tua prova, você entende. O que é ação, galera? Ação tem a ver com comportamento, com movimento corpóreo, tá? Ação está ligada a comportamento ativo, a praticar uma conduta ativa, movimentar-se, beleza? E omissão é não fazer o que deveria ser feito. Não fazer o que deveria ser feito. Essa é a omissão relevante para o direito penal. Um detalhe curioso, tá? Que tanto a ação quanto a omissão, elas podem ser dolosas ou culposas. Então você tem ação dolosa e ação culposa. Você tem omissão dolosa e omissão culposa, tá? E nós vamos ver isso aqui sobre essa ideia de omissão. A gente às vezes confunde, né? Mas como é que uma omissão é culposa? O que é culpa, galera? Culpa é a violação de um dever de cuidado objetivo. Ou seja, era algo que você deveria fazer, era alguma providência que você deveria adotar, por isso que era um dever de cuidado e você não faz. E isso gera um resultado. E esse resultado é previsto na legislação penal como punível, como sancionável, porque você só pune condutas culposas quando a legislação expressamente diz que tem que punir, que pode punir. Você vai aprender isso ainda, tá bom? Ação, movimento, comportamento ativo. Omissão, não fazer o que era para ser feito. Dois tipos de omissões. Você tem a omissão própria, também chamada de pura, que está lá no artigo 135 do Código Penal, que é a omissão do socorro. Tá? Você não faz o que a lei manda que você fizesse por um próprio dever de corporativismo, de auxílio, de coletividade. Tá? Você não ajuda quem precisava de uma prestação sua imediata, você não pede socorro para as autoridades públicas, você fica quieto. Ou pode ser uma omissão imprópria ou impura, que aqui é no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. É aqui que você entra policial militar, é aqui que você entra bombeiro, é aqui que você entra profissional de segurança pública. Quem responde por omissão imprópria, também chamada de impura. E essa omissão imprópria e impura, ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Inclusive o exemplo de vocês aqui é culposo. Quem tinha por obrigação legal o dever de agir, cuidado, vigilância, quem criou a situação de risco ou quem se comprometeu com o impedimento do resultado. Então você tem três tipos de pessoas ali que respondem através da omissão imprópria ou impura. Quem por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Nós temos a nossa obrigação através da omissão imprópria nesse item A aqui, nessa linha A, tá? Por obrigação. E aí o que acontece na omissão imprópria e impura? Você não tem um crime de omissão imprópria e impura. Quando você não faz o que deveria ser feito, através da omissão imprópria, você responde por aquele crime. Ou seja, você, policial militar, na sua viatura, na sua base comunitária, do lado aparece uma pessoa para você e fala assim: policial, eu estou sendo roubado aqui, ele está me ameaçando de morte, está simulando ter uma arma. E você está mexendo ali no teu Instagram e fala assim: tô dando like, tô dando curtida, tô assistindo a aula do capitão Thiago César aqui, cara, policial, o cara tá pedindo meu celular, o cara tá me roubando. Tá você, tá seu parceiro, estão 10 policiais na base comunitária. Ou seja, você tinha todas as condições de intervir e você não intervém de propósito, você responde pelo roubo consumado. De maneira dolosa, roubo doloso. Olha que louco. Você responde pelo crime que você tinha o dever de agir, porque você não agiu, tanto de maneira dolosa quanto de maneira culposa. Tanto de maneira dolosa quanto de maneira culposa. Exemplo, a mãe que não alimenta o filho. O filho morre de fome. A mãe não queria matar o filho. Ela não queria deixar de cuidar do filho. Mas ela deixou de maneira culposa.
ou ela foi imprudente ou ela foi negligente das modalidades de culpa. E aí o neném morreu. Ela imaginou que se ela desse mamar uma vez por dia, seria suficiente. Na cabeça dela, ela não sabia, ela deu mamar uma vez, a criança chegou à noite, a criança morreu de fome, de inanição, desnutrida. Ela não responde por homicídio doloso, mas sim por homicídio culposo. Agora, se a mãe fala, eu não quero te dar comida, não quero de propósito te dar comida, e o neném morre, a mãe responde por homicídio doloso. Homicídio doloso combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, porque tinha dever de cuidado, obrigação de cuidado pela lei, tá bom? A quem assume a responsabilidade de impedir o resultado? Uma babá, por exemplo, uma professora da escola, por exemplo, se não for professora professora do município, do estado, da União, porque aí já é responsabilização diferente, é responsabilidade objetiva aí. Mas a babá de um idoso, a babá de uma criança particular, contratada, a babá dos meus filhos aqui, se ela não faz o que ela deveria fazer de propósito, ela está vendo as crianças subindo na janela aqui do prédio. Se ela falar, deixa essa molecada aí, deixa, se cair, caiu. As crianças caem e morrem, ela responde por homicídio doloso. Agora, vamos supor que ela está aqui na sala, está sentada, e as crianças estão brincando, estão correndo, brincando, correndo, ela fala, estou muito cansada, não vou ver a molecada não. Se a molecada pula da janela porque ela não fez o que ela deveria fazer e morre, ela responde por homicídio culposo, tá bom? Ela não estava prevendo aquele resultado ali, mas por uma ausência de cuidado dela, de dever de agir, ela não impediu aquele resultado, então responde por homicídio culposo. Tá? E o último caso aqui é quando você coloca a pessoa no risco e não adota os cuidados para retirar. Exemplo clássico aqui da pessoa que sabe nadar, chama a outra que não sabe nadar, fala, meu, vamos nadar, e você sabe que ela não sabe nadar, e a hora que ela está se afogando, você vem nadando e vem embora e deixa ela e não fala nada para ninguém, não pede socorro. Então você responde por homicídio doloso ou culposo. Você responde por um crime, tá? O que acontecer ali. Então cuidado na tua prova com a pegadinha, se eles colocarem algum crime perto de você e fala que você não tomou providência nenhuma, você vai ser responsabilizado por qual crime? Vai ser aquele crime praticado, um roubo, um furto, um sequestro, beleza? Se você não faz de propósito ali, ou se você não faz de maneira culposa, você vai responder. É a situação da omissão imprópria, também chamada de omissão impura. Beleza, pessoal? Ou seja, não há um crime específico para ela, igual há na omissão de socorro, que é uma omissão própria ou omissão pura. Ela serve para qualquer crime, desde que você tenha o dever de agir, obrigação de cuidado, de vigilância, assumiu o risco, assumiu a responsabilidade para impedir o risco, ou criou o risco do resultado. Tá bom, galera? Cuidado com essa pegadinha da prova de vocês aí. Agora falamos de ação, falamos de omissão, falar de fato típico. Já adiantei na aula passada, fato típico é composto por conduta, resultado, nexo e tipicidade. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. A sua apostila também foi maravilhosa com você aqui, não trouxe os pormenores. Conduta. O que vocês têm que lembrar de conduta? Duas palavrinhas, ação ou omissão. Isso é conduta. E aí você tem que lembrar de que a ação ou omissão consciente e voluntária. Tem que ser consciente e tem que ser voluntária, galera. A gente chama isso de elemento volitivo, tá? Consciência e voluntária. Conduta é ação ou omissão consciente e voluntária para a produção de um resultado. Conduta é a ação ou omissão consciente e voluntária dirigida para a produção de um resultado. Vamos pensar numa ação consciente e voluntária. Eu quero matar você. Eu quero matar você através de tiros. Então eu pego a minha arma, miro em você, vejo se ela tem munições e a partir dali eu efetuo 10 disparos em direção a você. Ou seja, uma ação consciente e voluntária com a intenção de produzir um resultado. Tranquilo? Beleza? Ou no caso omissivo. Você está agonizando no chão que você foi atropelado. O motoqueiro fugiu ali, você está ali. Eu tenho o celular à mão, eu tenho meios para te socorrer, ou eu tenho meios para acionar o poder público para te ajudar, as autoridades. O que eu faço? Viro as costas e vou embora de propósito. Omissão de socorro, omissivo próprio.
Eu como cidadão, não como policial, tá? Omissivo próprio, beleza? Então, ação ou omissão consciente e voluntária dirigida à produção de um resultado. E aqui é a pegadinha, ó. Coação física afasta a conduta. Coação física afasta a conduta. Coação moral afasta a culpabilidade. Coação moral afasta a culpabilidade. Coação física afasta a conduta. Exemplo da tua apostila aqui, ó. Se alguém pega a tua mão com força, põe o dedo no gatilho, põe na cabeça de alguém e atira, e você estava sendo seguro, amarrado, 4 pessoas segurando a sua mão ali e fazem esse movimento de puxar o gatilho para você, ou seja, você não teve uma conduta voluntária, nem consciente, nem queria produzir aquele resultado. Ou seja, uma coação física afasta a conduta. Coação física afasta a conduta. Coação moral, já que eu abri o parênteses aqui, eu vou fechar. Coação moral, ela afasta a culpabilidade através da inexigibilidade de conduta diversa. O que é isso? A sua mãe está sequestrada e eles falam para você que se você não matar essa pessoa, eles vão matar a sua mãe. E aí você pega a arma e atira nessa pessoa e mata essa pessoa. Ou seja, há uma coação moral irresistível, você não tinha o que fazer a não ser cumprir as ordens dos criminosos. Lógico, né? Entra numa análise muito mais filosófica aqui, mas na prática isso não é uma coação física, tá? É uma coação moral. Ou você mata o cara ou nós vamos matar sua mãe. Então eu vou matar o cara. Vai afastar a culpabilidade. Lá o terceiro substrato do crime dentro do conceito analítico da teoria tripartida. Se alguém pega a tua mão e força você a praticar a conduta e faz a conduta para você, você é um instrumento ali para a realização daquele resultado, aí não tem conduta. Tranquilo, galera? Resultado. Resultado é quando há a modificação do mundo exterior nos crimes materiais, tá bom? Se a tua apostila colocou isso, tá bom demais. Mas o que é o resultado? Eu pratico uma conduta de atirar, o resultado é quando você morre. Ou seja, alterou o cenário ali, alterou fisicamente, de maneira exteriorizada. Então isso é resultado. Agora, nexo entre o meu tiro e a sua morte, você tem que entender se a sua morte foi por causa dos meus tiros. E isso é nexo de causa, nexo causal. Tá bom? Então, tem a ação ou omissão voluntária, consciente, dirigida a um resultado. Tem o resultado. Opa, teve o resultado? Tem nexo esse resultado? Tem nexo, morreu dos tiros. Se morreu dos tiros, então nós temos um nexo causal aqui. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. E eles não falaram das teorias da eliminação hipotética de Tirren. Bola para frente, sorte sua. Tá? Então, o que é causa? É a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, se eu tenho uma conduta, essa conduta ela é fundamental para a realização do resultado? É. Se ela é fundamental, então ela é uma causa. Se ela não for fundamental, ela não é uma causa. Beleza? Tranquilo esse lance de nexo causal? Tipicidade é a própria tipicidade formal. É a própria previsão em lei de que aquele fato, aquela ação ou omissão é considerada crime. Tá? Ela é considerada crime. Então, tem uma conduta, tem um resultado, tem um nexo entre a conduta e o resultado. Ótimo. Existe previsão em lei de tudo isso? Existe. Se existir, você tem o preenchimento do requisito tipicidade. Beleza, meus amigos? Sujeitos do crime e objetos do crime para fechar. Sujeito ativo, sujeito passivo. Objetos do crime, objeto jurídico e objeto material. Sujeito ativo é aquele que produz o resultado, é aquele que pratica a conduta. O cara que pratica a conduta para gerar um resultado, ele é o sujeito ativo do crime. Ele é o autor do crime, sujeito ativo do crime. Sujeito passivo do crime, a gente chama de vítima
ou de ofendido, tá? Então é aquele que sofre as consequências do crime. Quem sofre as consequências do crime é o sujeito passivo. Nós temos, por exemplo, como sujeito passivo a coletividade, a incolumidade pública. A incolumidade pública é objeto jurídico, tá? Nós vamos falar daqui a pouco. Mas você tem como sujeito passivo do crime família, no crime de bigamia, por exemplo, tá? Contrair casamento com outro, etc. Ou seja, quem é a vítima? Não é uma pessoa física, tá? Mas é uma vítima, é um ofendido, é o sujeito passivo do crime, tá bom? Objeto jurídico e objeto material. Objeto jurídico tem a ver com o bem jurídico tutelado, protegido. Lembra lá do conceito material do crime? O que é o bem jurídico tutelado? É aquele objeto, aquele sentimento, é aquele estado que se julga relevante ser protegido pelo direito penal. Então aqui você tem o objeto jurídico do crime: patrimônio, vida, liberdade, fé pública, honra. Então isso é o objeto jurídico do crime, beleza? Objeto material do crime é a pessoa ou a coisa na qual o crime é destinado. Pessoa ou a coisa na qual o crime é destinado. Vamos reformular o conceito aqui. Pessoa ou a coisa na qual recai a conduta criminosa. Pessoa ou a coisa na qual recai a conduta criminosa. Isso é objeto material. Exemplo: furto. Qual é o objeto jurídico? Patrimônio. Patrimônio. Qual é o objeto material? Depende. É dinheiro? É uma carteira? É um notebook? É um celular? É um microfone? Então, objeto jurídico, patrimônio. É o que a lei protege ali. Agora, pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa é o objeto material. A coisa sobre a qual recai a conduta criminosa do furto do microfone é o microfone. Tranquilos? Beleza? O exemplo que a lei traz para vocês aqui da lei de drogas, qual é o objeto jurídico protegido através da lei de drogas? Qual é o objeto jurídico protegido através da lei de drogas? A saúde pública, a incolumidade pública. Quem é o sujeito passivo da lei de drogas? A coletividade. Não existe uma pessoa. Todos são vítimas do crime de tráfico de drogas, por exemplo, do próprio porte de drogas para consumo pessoal. Então, sujeito passivo, coletividade. Bem jurídico. Qual é o bem jurídico da lei de drogas? A incolumidade pública, a saúde pública. Isso que é protegido, tutelado pela norma. Isso é um bem jurídico. E qual é o objeto material num caso de tráfico de drogas ou de porte de drogas para consumo pessoal? Qual é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa? É uma coisa, que é a própria maconha, a própria cocaína, a própria droga. A própria droga, beleza? Tranquilo, galera? Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, objeto material. Primeira vez que vocês estão analisando isso aqui é um pouco mais difícil, mas a gente vai descomplicando, tá bom? Foco, galera!